Olá, meus amores. Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes da tia começar a nossa aula de hoje, a tia tem 3 dicas bem interessantes para vocês. São dicas de estudos para que vocês possam obter bons resultados. Procure sempre um lugar calmo, arejado, ventilado e silencioso, para que você possa se concentrar na nossa aula. Tenha sempre perto de você o seu estojo contendo lápis, borracha, apontador, o material escolar que você precisar para a sua aula. Tenha sempre perto de você o seu livro didático, o seu caderno, para você poder anotar o que lhe for interessante, o que for bom para o seu aprendizado. Vocês vão pegar o livro de vocês de matemática e nós vamos estudar hoje sobre geometria plana. Pegue aí o livro de vocês de matemática e abram aí na página, deixa eu pegar aqui o livro dela, para botar a página para vocês abrirem o livro de vocês. Abra o livro na página 245, livro de matemática, página 245. Tá todo mundo com o livrinho aberto? Muito bem. Vamos lá. O que é geometria, tia? É a área da matemática que estuda as formas geométricas, desde o comprimento dessa forma geométrica, a área e o volume. O vocábulo geometria corresponde à união de termos de geo, que é terra, e metrum, que é medir, ou seja, a medida de terra. Então, geometria significa medida de terra, medida de algo. A geometria plana ou euclidiana é a parte da matemática que estuda as figuras que não possuem volume. A geometria plana também é chamada de euclidiana, uma vez que seu nome representa uma homenagem geometra ao Euclides de Alexandria, considerado o pai da geometria. Então, se na provinha de vocês perguntarem quem foi o pai da geometria, que descobriu a geometria, foi o Euclides Alexandria. Ele era considerado como o pai da geometria, o pai geométrico. O conceito de geometria plana. Alguns conceitos são de suma importância para o entendimento da geometria plana, a saber, o ponto, o conceito adimensional, uma vez que não possui dimensão. Os pontos determinam a localização e são indicados com letras maiúsculas. Então, os pontos, eles determinam a localização de alguma coisa e eles são indicados com as letras maiúsculas do alfabeto. Pode ser o Z, o B, o A, o H, o L, mas sendo letra maiúscula. Retas são linhas formadas por pontos e sem espaço entre eles. Elas são infinitas e ilimitadas. Dessa forma, deve possuir setas para os dois lados, indicando que possui comprimentos infinitos. Para indicar os pontos de uma reta, devemos utilizar letras maiúsculas. Para você indicar os pontos de uma reta, você deve utilizar a letra maiúscula. Lembrando lá que a tia acabou de falar que os pontos, eles são determinados por letras maiúsculas do alfabeto. Além disso, apesar de uma reta possuir infinitos pontos, só serão precisos 2 pontos quando desenhamos uma reta de acordo com a geometria. O ponto A ao ponto B, ou ponto C ao ponto D, só precisa-se de uma reta e 2 pontos para indicar aquela reta. É importante lembrar que as retas não têm curva. Quando utilizadas na geometria plana, são chamadas de reta no plano. Quando utilizadas na geometria espacial, são chamadas de reta de espaço. Quando ela é plana, é chamada de reta plano. Quando ela é espacial, é chamada de reta no espaço. As retas, elas podem ser horizontal, deitada, que vocês estão vendo aí o exemplo que a tia botou para vocês, que elas são determinadas por 2 pontos e esses pontos são
são identificados com as letras maiúsculas. Reta, horizontal é uma linha reta, deitada. A vertical é uma linha em pé, que também está sendo representada por dois pontos, A e B. E a linha inclinada. O plano corresponde a uma superfície plana bidimensional, ou seja, possui duas dimensões, o comprimento e a largura. Então, o plano ele possui duas dimensões, a largura do plano, que da reta, e o comprimento dessa reta. Nessa superfície que se formam as figuras geométricas. Então, é através do plano que é formada uma figura geométrica. Se vocês observarem essa linha que a tia botou para cá, para vocês, que estão representados, o ponto que vocês estão vendo que são um ponto central, ele está sendo identificado com a letra maiúscula o H, se vocês estão olhando, se vocês observarem bem. E na outra reta está duas letras minúsculas. Se vocês olharem essas retas, esses dois planos, você dá para formar o que aí? Dá para me formar um triângulo, dois triângulos, três triângulos, quatro triângulos. Eu formo quatro triângulos, ou então eu formo um quadrado ou um retângulo através desse plano. Eu formo figuras geométricas. A semirreta faz parte do estudo de geometria e são retas que apresentam ponto de origem. Esse ponto ele indica seu início, no entanto, elas não apresentam fim, ou seja, são infinitas. Então, uma semirreta, esse ponto de início, ele tem um ponto de início que indica que esse ponto de início você vai ter que colocar com letra maiúscula. No entanto, eles não apresentam fim. Então, a semirreta ela não apresenta fim. Ela é infinita. Quando representadas as semirretas, são indicadas por uma seta de um lado que demonstra o sentido que não tem fim. Então, quando você faz uma semirreta, você coloca no início da semirreta, você vai colocar o ponto e a letra que você vai querer representar essa semirreta. E no final, você vai fazendo e vai acrescentar uma setazinha, que essa seta ela indica que essa semirreta ela é infinita. A tia botou o exemplo aí da semirreta AB. Segmento de reta é uma parte da reta marcada por dois pontos. Os pontos que fazem parte da reta sempre são indicados por letras maiúsculas. Existem dois tipos de segmento de reta. Segundo a posição que ocupam no plano, os segmentos de reta são classificados em segmentos consecutivos, quando possuem um ponto em comum. Na figura abaixo, na figura que a tia botou para vocês, o ponto comum desses segmentos de reta é o D, é o ponto de encontro, é onde as duas retas vão se encontrar. E os segmentos colineares é quando os pontos pertencem à mesma reta, ou seja, quando dois ou mais pontos distintos compartilham a mesma reta. Então, quando existe dois pontos ou mais que eles dividem, se eles compartilham a mesma reta, eles são chamados de segmentos colineares. Tem os segmentos adjacentes, é quando são consecutivos e lineares. Ou seja, possui pontos em comuns e por eles passa uma reta. Então, tem dois pontos em comum. Qual é o ponto em comum de A a C? É o B. O segmento de reta AB é um ponto em comum e essa mesma reta ela aproveita para ser o segmento de BC. Então, são segmento de retas adjacentes. O segmento de retas congruentes é quando dois pontos se encontram, apresentam a mesma medida. Na figura abaixo, AB, lê-se o segmento AB é congruente ao segmento CD, porque eles têm as retas, elas têm a mesma medida. A reta AB, ela tem a mesma medida do que a reta CD.
Querendo rever essa aula, vá lá no nosso site www.escolapequenospasso.com.br. Acesse nossa aula quantas vezes vocês quiserem para tirar dúvida. O livro de vocês, na página 245, também tem esse conteúdo. Essa aula vai estar gravada na nossa plataforma digital, então reveja quantas vezes vocês quiserem. Um beijo, até a próxima aula.